Continuando as operações de financiamento à exportação, vamos ver agora aquele bloco de desconto de cambiais já aceitas pelo importador. Ou seja, o importador do país destino já aceitou, já concordou com a existência daquela obrigação. Essas operações têm nomes em inglês. A primeira delas é o Supplier's Credit. No Supplier's Credit, o financiamento é concedido por um banco ao exportador mediante o desconto de cambiais representativas das vendas a prazo. O exportador é o responsável pelo cumprimento dessas responsabilidades. Então, no Supplier's Credit, supplier significa aquele que supre, o vendedor, aquele que oferece. Você tem um banco financiando o exportador com base nesse desconto de cambiais entregues do título emitido pelo exportador e aceito pelo importador. Então, a diferença é que no Supplier's Credit, o responsável pelo pagamento é o exportador. Já no Buyer's Credit, é um financiamento concedido ao importador estrangeiro por um banco estrangeiro. E nessa forma, a responsabilidade do pagamento fica a cargo do importador do país destino. O exportador recebe os recursos provenientes daquela atividade de exportação e fica isento de qualquer responsabilidade futura. Temos ainda as operações de forfeiting e de factoring. Você certamente deve lembrar que nós já comentamos acerca do termo factoring. E é realmente semelhante. Nestas duas operações, no forfeiting e no factoring, há uma casa internacional que adquire esses cambiais, esses títulos, e assume a responsabilidade. Você talvez esteja então pensando, mas isso é uma operação bancária? É do ponto de vista do Brasil, porque o banco brasileiro vende para esta casa internacional. A diferença é o porte da operação. Operações de maior porte são adquiridas por uma casa chamada forfeitor. Por isso é que é o forfeiting. Operações de menor porte são por casas de factoring internacional. Mas nas duas situações, esta casa adquirente dos créditos, como naquele factoring que nós comentamos em aula anterior, que acontece no Brasil, nestas duas operações, no forfeiting e no factoring, a casa internacional que adquiriu os títulos torna-se responsável, ela assume o risco da eventual inadimplência, do eventual não pagamento. Essa modalidade é a única que viabiliza operações de comércio exterior para países com alto risco de crédito. Por exemplo, países que estão em situação de guerra civil ou que estão em situação de conflito acirrado. Por exemplo, Iraque, Afeganistão. É impossível um país desses, que tem a sua estrutura interna, inclusive, extremamente abalada, trabalhar numa operação normal de um pré-pagamento à exportação, ou mesmo de um buyer ou de um supplier's credit. A casa forfeitor ou a casa de factoring assume esse risco e ela, por sua conta e risco, busca viabilizar o recebimento daquele título por parte do importador destes países destino mais complicados. E temos aquelas operações que são as operações de financiamento com
emissão de títulos pelo exportador. Nessa modalidade, neste bloco, vamos centrar o nosso estudo em duas operações. As chamadas Export Notes, que significa cessão de contrato de exportação. Então, o exportador celebrou um contrato de exportação e vende este contrato. Instituições financeiras, investidores no mercado adquirem esses títulos, adquirem esse direito de crédito. Então, a cessão de crédito de exportação, o exportador tem um direito, porque ele já celebrou um contrato de exportação, isso dá a ele um direito de crédito, de receber o valor do importador, do país de destino. E ele vende esse direito no mercado doméstico, no mercado brasileiro. Bancos e investidores adquirem esses títulos porque isso, inclusive, permite assumir posições no mercado cambial. E temos aquela operação denominada de securitização de exportações. A securitização de exportações é a emissão de títulos por parte do exportador no mercado internacional. Esses títulos irão financiar uma exportação que ainda não aconteceu. Normalmente, na operação de securitização de exportações, o exportador, com o recurso adquirido por esses títulos, financia a produção e a remessa, o embarque das mercadorias. Você já viu algo semelhante quando tratamos do mercado de capitais? Falamos que a emissão de debêntures é uma forma da companhia financiar, por meio de uma emissão de títulos no mercado, uma operação, por exemplo, de expansão dos seus negócios. A securitização de exportações segue uma lógica semelhante, só que ela é voltada especificamente para o financiamento de produção de mercadorias com o objetivo de serem exportadas. E aí esse exportador, que já tem tradição no mercado, já é conhecido, vende títulos que serão pagos posteriormente e com o dinheiro arrecadado por esses títulos, ele financia a sua futura exportação. Vamos falar agora do Sisbacen. Sisbacen é aquele sistema do Banco Central. O sistema onde o Banco Central monitora todo o mercado de câmbio. Nós comentamos já em aulas anteriores que o Banco Central monitora todo o mercado de câmbio, que as operações de câmbio que são celebradas são registradas no sistema do Banco Central. O nome do sistema que registra essas operações e que monitora todo o mercado de câmbio brasileiro é o Sisbacen. Além do Sisbacen, outro sistema muito importante no mercado de câmbio é o Siscomex, que é o sistema de comércio exterior. Este sistema monitora e registra todas as operações de comércio exterior, exportação e importação. O Siscomex está interligado ao Sisbacen, porque o pagamento das importações, o recebimento das exportações é uma operação financeira
em moeda estrangeira e, portanto, sensibiliza também o sistema do Banco Central. Então, o Siscomex e o Sisbacen são interligados, mas o Siscomex é mais amplo. Ele registra todas as operações relativas ao comércio exterior e, por isso, ele é administrado em conjunto por vários órgãos. Ele é administrado pelo Banco Central, em conjunto com a Secretaria da Receita Federal, porque há uma série de implicações tributárias, por exemplo, pagamento de impostos de importação, e pela Secretaria de Comércio Exterior, que é o órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que cuida especificamente do comércio exterior. Este sistema, ele registra todas as operações de comércio exterior, importações e exportações. E por meio desse sistema são geradas as principais documentações, o registro de exportação e a declaração de importação são geradas pelo Siscomex e podem ser consultadas, por exemplo, pela alfândega. Por isso, o Siscomex é um sistema que tem múltiplas possibilidades de acesso. Ele pode ser acessado pelas agências do Banco do Brasil, que operam com câmbio, pelas agências dos bancos que operam com câmbio e com financiamento ao comércio exterior, pelas corretoras de câmbio, porque também corretoras de câmbio e bancos de câmbio trabalham no financiamento ao comércio exterior. Nós comentamos que os bancos de câmbio têm uma atuação mais ampla, porque as corretoras de câmbio no comércio exterior, elas operam apenas com o chamado regime simplificado, enquanto que os bancos de câmbio estão autorizados a desenvolver todas as operações previstas no regulamento do mercado de câmbio e capitais internacionais. Também tem acesso ao Siscomex os despachantes aduaneiros, que são aqueles profissionais que despacham as mercadorias na aduana, na alfândega. Então, quando há uma mercadoria chegando, sendo importada, o importador, que também tem acesso ao Siscomex, já registrou no Siscomex aquela mercadoria e o despachante também confere pelo Siscomex. Da mesma forma, quando uma mercadoria que vai ser exportada é despachada na alfândega, o exportador gerou o registro de exportação no Siscomex e o despachante aduaneiro confere a documentação, os dados da mercadoria, pelo mesmo sistema. Tem ainda direito de acesso no Siscomex às salas de contribuintes da Secretaria da Receita Federal, para que os exportadores e os importadores possam realizar consultas e corrigir quaisquer pendências relativas à questão tributária. Por exemplo, os exportadores podem ter créditos tributários a receber, os importadores podem ter descontos, isenções ou reduções de tarifas alfandegárias ou de impostos de importação. Isso é resolvido por meio do acesso das salas de contribuintes da Receita Federal ao Siscomex. E, além disso, entidades de pesquisa têm acesso ao Siscomex para consultas, como, por exemplo, o IBGE ou o IPEA, porque no Siscomex estão registradas todas as operações de comércio exterior, exceto aquelas de valor menor que, em alguns casos, são isentas de registro no Siscomex, mas isso, do ponto de vista do comércio exterior como um todo, é pouco representativo, é residual. O grosso do comércio exterior está registrado no Siscomex e essas entidades de pesquisa podem, por acessar esse sistema, ter informações acerca do desempenho do comércio exterior brasileiro.